Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Corolla Altis Premium Hybrid 2024. Esse carro está exposto aqui na Toyota Barigui, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. O sedã médio mais vendido no Brasil chega com algumas mudanças. Grade frontal, novas rodas, perfil dos pneus mais altos, sistema de segurança Toyota Safety Sense com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária que teve aprimoramentos identificando pedestres, ciclistas e também veículos, e foi adicionado sensor de ponto cego, tráfego cruzado, faróis em LED, também acessórios genuínos Toyota que acompanham o modelo de série que eu vou mostrar para vocês no decorrer do vídeo, também teto solar, interior mais claro, recarregamento celular por indução sem fio, uma multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio e também um painel digital de 12,3 polegadas e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você no decorrer desse vídeo. Quero começar mostrando os detalhes do sedã médio mais vendido no Brasil, partindo dos seus faróis que saem da lateral, eles são mais afilados vindo até a frente, todo o sistema de iluminação em LED, indicador de seta aqui mais acima, abaixo você já tem luz de condução diurna com esse filete menor, um outro filete maior até a parte final do farol. Canhão de foco, projetor de longo alcance, farol alto e baixo, sistema automático comutativo dos faróis. Aqui no interior esse detalhe azul para fazer referência que é um carro híbrido e também os detalhes cromados aqui e preto brilhante no interior que realmente destaca essa parte dos faróis. No para-choque os vincos que são bem pronunciados, esse formato em C com a peça aqui com essa pintura em cinza metálico, também o detalhe aqui em preto fosco, farol de neblina que é em LED, aqui o primeiro acessório genuíno, que é esse cromado em volta aqui do farol de neblina. A sua grade, ela tem todo esse efeito trapezoidal que teve essa mudança. Agora, aqui com a abertura em colmeia aqui, com a parte em preto brilhante e a abertura mais abaixo e aqui mais acima. Aqui na parte do capô, você tem todo esse detalhe em preto brilhante que atravessa toda a frente do veículo, com esse detalhe aqui cromado que realmente fica bem marcante, onde fica o logo translúcido aqui com detalhe cromado e azul para fazer referência que é um carro híbrido, e aqui os sensores com o radar do sistema Toyota Safety Sense que teve aprimoramentos, agora identifica pedestres, ciclistas e também veículos com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária e agora foi adicionado sensor de ponto cego e tráfego cruzado. Aqui na parte do para-brisas uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através do sistema e também os vincos que saem lá de cima do capô, na parte lateral, vindo até a frente aqui na parte da grade. E agora eu quero mostrar um motor do Corolla. A sua motorização é uma inovação tecnológica, trata-se do sistema híbrido, que no caso do Corolla utiliza um motor a combustão, dois motores elétricos. O motor a combustão é 1.8 aspirado, flex, com 101 cavalos, com um torque de 14,5 kgfm a 5.200 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha, no ciclo Atkinson. Ele não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando, com um bloco em alumínio auxiliado pelo câmbio automático do tipo Hybrid Transaxle, que não utiliza as polias do modo CVT, mas sim as planetárias interligadas junto aqui ao eixo de comando, fazendo trocas mais suaves aqui no modelo. Mais abaixo, dois motores elétricos, eles geram 72 cavalos com um torque de 16,6 kgfm. Aqui mais acima, a CPU eletrônica, ela que vai gerenciar entre os usos dos motores elétricos e combustão para fazer mais economia de combustível e gera uma força combinada de 122 cavalos. Para vocês terem ideia, o tanque de combustível é 43 litros e no uso urbano 18,5 por litro de gasolina, realmente uma economia de combustível bem considerável. A parte de autonomia de tanque total, 790 km em uso urbano, 670 km em uso rodoviário. E ele não é um híbrido do tipo plug-in, que você precisa colocar na tomada para recarregar o sistema de baterias. Ele faz isso de forma automática, justamente quando usa um motor a combustão, ou quando você faz uma frenagem ali em uso urbano, ou descendo a serra. Tudo isso vai regenerar o sistema de baterias aqui para que você não precise ali ficar procurando uma tomada quando se viaja, justamente para recarregar o sistema de baterias. Isso é muito interessante no sistema híbrido. Aqui no capô, toda a parte aqui com manta acústica, também entra a parte do painel e motor. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo, quais os acessórios que vêm de série nesse modelo. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento do canal.
Os detalhes na parte lateral começam pelas rodas que foram atualizadas. Ela tem aqui o detalhe todo diamantado das bordas indo até o centro, também os vincos bem aparentes com a pintura em preto brilhante, portas anti-furto que já acompanha o modelo de série e o perfil dos pneus que teve alteração. Anteriormente era 225/45, agora passa a ser 215/50, roda de 17 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla Sedan, que mede 4 metros e 63 centímetros de comprimento e o vão livre de solo de 15,3 centímetros por conta da alteração do perfil dos pneus. Na caixaria de roda, todo esse detalhe aqui com um vinco bem marcante, saia lateral e aqui um acessório genuíno Toyota. Esse friso com uma inscrição Corolla, com um detalhe cromado e na cor do veículo que vem até a frente, que realmente fica bem marcante. E aqui uma silhueta com um vinco bem marcante também da primeira porta à segunda porta. E aqui mais acima, na parte lateral, que vai até a parte da lanterna traseira, a inscrição Hybrid, para fazer referência que é um carro híbrido. Na coluna A, todo esse detalhe aqui com essa moldura cromada que vai até a coluna C. Essa parte aqui já é em preto fosco, assim como a parte abaixo aqui do retrovisor, que tem novidades aqui também. Sensor de ponto cego, tráfego cruzado que não tinha anteriormente. Aqui é um acessório genuíno Toyota, assim como a parte da maçaneta também, mas não acompanha o modelo de série, mas pode ser adquirido numa concessionária. Repetidor de seta, rebatimento eletrônico e também rebatimento automático quando você aciona na chave. Aqui a cor predominante do veículo é um cinza granito metálico, bem bonita por sinal. Na parte da coluna B preto fosco, essa versão Altis Premium conta com teto solar, assim como a versão GR também no modelo sedã aqui no Brasil. Na coluna C, como eu falei para vocês, o detalhe em preto fosco na parte envidraçada e aqui o acabamento com uma moldura cromada. Suspensão traseira é do tipo Multilink independente. Agora eu quero mostrar os detalhes da parte traseira do modelo para vocês. Na parte traseira, os detalhes começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento, e conta com sensores dianteiros também. Aqui você tem todo um vinco que atravessa toda a parte do para-choque, terminando ali com o mesmo formato em C que você tem lá na parte frontal do veículo para harmonizar. Também refletor noturno para ajudar na visibilidade, uma ponteira aqui com acabamento inox, que é um acessório genuíno do Toyota, mas não acompanha o modelo de série. Aqui as lanternas que saem da lateral, vindo até a tampa traseira, todo o sistema de iluminação em LED. Você tem aqui esse friso cromado que sai da parte da lanterna, atravessando toda a parte aqui da tampa traseira do porta-malas. E o detalhe aqui, ó, brilhante e fosco. A inscrição Corolla Altis Hybrid e também o detalhe aqui com a inscrição com o logo, com os detalhes azuis para fazer referência que é um carro híbrido. Terceira lanterna de frenagem, aquecedor do vidro traseiro para fazer a abertura do porta-malas. Basta apertar o botão aqui para que você possa ter acesso a esse porta-malas que tem 470 litros de capacidade. Por ser um sedã médio, tem um bom espaço para você estar utilizando. Iluminação aqui no interior halógena. Você pode estar puxando essa parte aqui que você tem acesso ao kit de ferramentas e também step de uso temporário com roda em aço para você fazer a troca se necessário aqui no modelo. Todo detalhe com um tampão aqui com acabamento, câmera de ré para você estar utilizando e depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. Também aqui o detalhe com iluminação em LED da lanterna de neblina traseira, justamente para trazer mais visibilidade ao modelo. Na parte de segurança aqui ele conta com freios a disco nas 4 rodas com ABS, com EBD, BAS e assistente de rampa e também 7 airbags no total, sendo 2 frontais, de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, são 2,70 metros de comprimento. Posicionei o banco do motorista aqui todo para trás. Vou me sentar para mostrar para vocês a questão do espaço aqui no modelo. Praticamente me sobram 3 dedos, como vocês podem ver aqui na imagem. O teto, ele é bege, com as alças, iluminação halógena. Essa versão Altis Premium conta com teto solar que traz mais luminosidade. E um detalhe também no interior, ó, o requinte, com essa parte mais clara dos painéis, banco, essa parte das portas que realmente fica bem destacado, com um detalhe aqui também cinza. Aqui o porta-serviço somente aqui do lado do passageiro. Uma novidade aqui é a saída de ar-condicionado para a fileira do banco traseiro, que não tinha anteriormente, e também 2 tomadas USB do tipo C. Vai trazer mais comodidade para quem vem aqui na fileira traseira para recarregar celular, por exemplo. Aqui, ó, o revestimento do banco é em couro ecológico, com essa parte mais lisa, costura aparente, os pontilhados aqui acima. Vocês vão perceber parte creme mais acima também. Vou descer aqui para mostrar os detalhes aqui na fileira ainda dos bancos traseiros. Cinto de 3 pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes também. Você tem descansa-braço aqui ao centro, com 2 porta-copos para você utilizar, realmente facilita. Isofix com fixação das cadeirinhas infantis do lado esquerdo
e direito e alerta de afivelamento dos 3 ocupantes aqui atrás. Também você apertando esse botão banco, ele é bipartido, 60 por 40. Então quando você quiser colocar algo aqui que não coube no porta-malas, pode estar descendo um dos 2 lados do banco para poder estar fazendo a utilização. Isso traz muita comodidade no dia a dia para você estar utilizando. Revestimento das portas aqui, ó, essa parte é em couro cinza com a costura aparente. Aqui já é com plástico rígido bege, bem macio ao toque com a costura aparente. Os puxadores pratas, essa peça em preto brilhante, acionador do vidro elétrico com a função autodial, sobe com um toque só. Um nicho na lateral da porta e também alto-falante aqui na porta do Corolla Sedan. A sua chave é do tipo presencial com uma inscrição Corolla aqui do outro lado para fazer a abertura do porta-malas e também alarme perimétrico e volumétrico. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao modelo através do Smart Entry, que traz mais comodidade. Agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Antes disso, um outro acessório genuíno, ó, a soleira com iluminação em LED azul e aqui a iluminação branca. Isso vem de série também no modelo. Aqui você conta com ajuste elétrico somente aqui para o lado do passageiro, então você consegue colocar para trás, para frente, ajustar aqui o ângulo das pernas para deixar mais alto e também a altura do banco. Esse outro botão você já ajusta a inclinação para você deixar de acordo com o seu conforto. A inscrição aqui Corolla Hybrid, o detalhe azul do tapete, a abertura aqui do porta-malas e a abertura do tanque de combustível, que são 43 litros. E aqui a abertura do cofre do motor. E vamos entrar aqui para conhecer o interior do Corolla Altis Hybrid Premium, que já está em funcionamento. E aqui você percebe um veículo híbrido. Praticamente, como eu estou com a bateria carregada, você nem escuta o motor a combustão, porque na verdade ele não está ligado. Então isso traz um silêncio aqui absurdo dentro do carro. Muita comodidade nessa questão, com certeza. Painel digital aqui que é de 12,3 polegadas, que é uma novidade para o modelo que eu depois vou mostrar para vocês. Multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, sistema Harman Kardon. O sistema de som já não é com assinatura Harman. Os botões físicos aqui ao lado, tecla Home para aumentar o volume. E aqui a tela intuitiva, mídia, AM, FM, estações de rádio, favorito, USB, Bluetooth, você consegue estar utilizando aqui. Telefone, pareu aqui o seu dispositivo via Bluetooth e também Android Auto, Apple CarPlay sem fio, que realmente traz mais comodidade para você estar utilizando. Aqui informações do veículo, como o fluxo de energia. Se ele tivesse o motor combustão ligado aqui, já ia mostrar regenerando aqui com fluxo de energia a parte de baterias, mas ele está no modo 100% elétrico no momento. Aqui a parte de modo de direção, que está normal, velocidade média, tempo decorrido, autonomia de combustível. E aqui consumo de combustível, média, histórico referente que você está utilizando aqui nas suas viagens. E ele também vai mostrar a parte de regeneração da parte de baterias também, para você estar acompanhando. E aqui as configurações gerais, dispositivos, equalização de som, sistema, todas essas configurações aqui do veículo que você consegue estar fazendo nessa multimídia. Porém não tem GPS integrado, nem TV digital, mas como tem Android Auto e Apple CarPlay, você consegue estar utilizando ali a parte do GPS do Google ou Waze, enfim. Na parte do console central, todo esse detalhe bege, bem macio ao toque, com a costura aparente, botão Start-Stop com referência azul aqui para fazer referência que é um carro híbrido aqui para o modelo, ar-condicionado digital que é 2 zonas, então você consegue colocar ar quente, ar frio, temperatura para o lado do motorista, outra temperatura para o lado do passageiro. Liguei aqui o ar-condicionado, saída do banco traseiro, isso é uma novidade que muitos vão gostar, reuso da ventilação no interior do veículo, onde você vai posicionar aqui o fluxo do ar-condicionado, aumentar ou diminuir esse fluxo, modo econômico, aquecedor do vidro traseiro, e aqui para estar desligando o ar-condicionado ou a parte da ventilação, caso você deseja. Mais abaixo aqui no console central, você tem toda essa parte aqui preto fosco, também esse detalhe bege, e aqui uma novidade também que é interessante para você estar utilizando. O console central aqui você conta com recarregamento de celular por indução sem fio. Isso realmente vai trazer muita comodidade. Se você tiver um smartphone com a tecnologia compatível, tem como você estar utilizando com certeza. Na parte aqui do câmbio automático, que é do tipo Hybrid Transaxle, como eu falei para vocês na apresentação, opção com câmera de ré, então você tem as linhas dinâmicas aqui de distanciamento, mas não tem as linhas dinâmicas quando você esterça o volante aqui. Isso aqui realmente não tem no modelo. Modo B, que você tem aqui, ó, Drive, né, aliás, como eu vou mostrar para vocês, e modo B.
Esse modo B, quando eu desço para ele, numa descida de serra, ele já vai utilizar como um freio motor, para você regenerar o sistema de baterias, ou ali numa baixada, enfim, isso realmente favorece para você estar utilizando no dia a dia. Falei para vocês que ele tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, então quando você se aproxima próximo de um objeto, que é o que eu vou fazer aqui agora, ele tem os sensores aqui que ele vai me dar o alerta crítico aqui na parte do painel, tanto dianteiro como traseiro. Isso realmente para você estar utilizando no dia a dia é interessante, realmente vai fazer bastante diferença. Também aqui você tem opção aqui, ó, para fazer as mudanças dos modos de condução. Então você tem a opção com Drive Mode, vou mostrar para vocês aqui, ó, aperta o botão, ele vai mudar aqui, ó. Então ele vai para o Power. Isso aqui do Power, ele vai fazer a mudança do sistema de marcha ali mais rápida para você ficar com giro no motor. Se eu apertar mais uma vez, ele vai para o modo Eco, para trazer mais economia. E se eu apertar mais uma vez, ele vai para a função normal. E essa parte do painel digital ficou bem intuitiva, bem legal para estar utilizando. Aqui abaixo também no console, você tem esse botão para estar ativando ou desativando o controle de tração e estabilidade para você estar utilizando. E a tecla EV Mode, com a bateria 100% carregada, eu vou utilizar como eu estou fazendo aqui agora, que realmente traz mais silêncio, mais economia. Eu utilizo aqui de modo urbano, aqui realmente trazendo mais economia de combustível. Freio de estacionamento continua sendo manual, 2 porta-copos. Aqui você tem descansa-braço revestido em couro, bem macio ao toque. Você pode estar puxando aqui uma tomada 12 volts, uma tomada USB do tipo C, e todo espaço para você estar utilizando aqui da maneira que você achar melhor. Revestimento do banco dianteiro em couro, com a parte mais lisa aqui na lateral, as costuras aparentes, os pontilhados aqui ao centro. Pontilhados mais acima, e aqui já é bege, e a parte lateral que é para trazer mais conforto. Regulagem de altura do cinto de segurança, quebra-sol com a opção do espelho. Quando você puxa aqui, ele acende a iluminação halógena, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Retrovisor que é do tipo fotocrômico, vai reduzir o reflexo de um carro vindo com farol alto atrás de você, um item de segurança interessante. Também aqui a iluminação halógena na parte do teto, e aqui você tem a abertura eletrônica, que ó, você consegue colocar para cima no teto solar. Aqui do outro lado, já nesse botão, faço a abertura do teto. E ele tem um sistema de esmagamento, colocou uma das mãos aqui ou dos dedos, não vai esmagar, um sistema de segurança interessante. E também você pode estar puxando a persiana aqui para tampar a luminosidade, caso você deseje também. Aqui o acabamento bem macio ao toque, uma tomada USB do tipo C para você estar utilizando, também aqui parte do porta-luvas que desce bem devagar. Aqui o detalhe em preto brilhante, que tem aqui o detalhe com a iluminação de airbag, também afivelamento do cinto de segurança na parte traseira. E aqui o acabamento cinza que faz o contorno ali do difusor do ar-condicionado, o acabamento do painel aqui que é bem macio ao toque, alto-falante ali na parte do painel. Aqui já é com plástico rígido, e aqui o acabamento, ó, como vocês podem ver, bem macio ao toque. Aqui você tem na parte da porta do motorista os comandos que são iluminados, os 4 vidros elétricos com a função auto-down, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito, indicado ali pela letra L e R. E aqui você aperta esse botão, rebatimento eletrônico. Se você deixar no modo A aqui, quando você acionar na chave, ele também fecha. Sensor de ponto cego e tráfego cruzado, que é uma novidade aqui para o modelo. Na parte do painel você consegue fazer o ajuste de altura aqui, referente ao facho do farol, por ser um sedã médio. Também o detalhe aqui com a parte do farol alto e baixo comutativo automático, faz parte do sistema Toyota Safety Sense, e foi adicionada aqui a tecla Odotrip por conta do painel. Então você aperta, ela vai mudar, ó, Trip A, Trip B, então ela vai mudando aqui na parte do painel. A sua direção é eletroassistida, com regulagem de altura, regulagem de profundidade, e o volante que é do tipo multifuncional, uma costura que é aparente, bem macio ao toque. Comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Aqui do outro lado os comandos de som para passar a estação de rádio, a música que você está ouvindo. E aqui os controles referente ao sistema Toyota Safety Sense, como eu falei, teve aprimoramentos. Agora ele identifica pedestres, ciclistas e também veículos. Aqui mais acima, controle de velocidade cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você setou 100 km por hora, ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, caso ele diminua a velocidade e você não perceba. Esse outro botão aqui faz parte da mudança de faixa involuntária, que se você mantém ativo, não dando seta para o lado esquerdo ou direito, ele vai te dar um alerta sonoro e visual, informando que você está saindo da faixa de rodagem. Ele tem centralização em faixa, ou seja, ele vai corrigir a posição ali para que você permaneça na faixa de rodagem. Esse outro botão aqui faz parte do pré-colisão,
que ele vai identificar uma situação de risco iminente à sua frente, vai te dar um alerta sonoro e visual, e se você não tomar uma medida evasiva, ele vai fazer a frenagem semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou danos mais severos. Isso é uma parte bem interessante na parte do sistema. E também alerta de oscilação ao volante. Se você estiver dirigindo ali com muito sono, cansado, fadigado, ele vai te dar um alerta crítico ali na parte do painel, com uma ilustração ali de uma xícara de café, que você pode causar um acidente caso você continue dirigindo. Isso é bem interessante. O painel aqui é de 12,3 polegadas, uma novidade. Então você tem aqui o sistema referente à parte de energia, temperatura do motor. Aqui do outro lado referente ao tanque de combustível, são 43 litros, velocímetro digital, temperatura exterior, relógio e aqui a parte indicativa ao centro. Se você colocar a seta para o lado direito, ele já vai mudar aqui, ó, opção 2, que já apareceu a mensagem ali, opção 3, e vocês percebam que ele vai mudando aqui ao lado, ó, recarregamento da parte de baterias, bússolas de navegação, e você vai descendo aqui para poder estar utilizando também. Se você vir para o lado esquerdo aqui, ó, então você vai vendo aqui os dois arcos, ele vai tendo as mudanças também. E se você colocar aqui em configurações e segurar ao centro, você consegue estar descendo aqui e justamente vai mudando essa parte aqui dos sistemas. Segurando ao centro em configurações aqui, como eu vou mostrar para vocês agora, você consegue também ajustar aqui a parte do painel. Então você vem aqui em configurações do medidor, segurando aqui na parte de configurações do medidor, você tem o tipo de medidor. Então você consegue colocar aqui com os dois arcos, com esse arco aqui ao centro, ou também tá mudando aqui, ó, e mudar essa opção aqui para deixar ele sem os arcos, para deixar de uma forma mais simples aqui, mais limpa para você estar utilizando. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Corolla Altis Premium Hybrid 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.